Atenção, no vídeo de hoje nós vamos falar de um câncer que possivelmente você vai ter, ou alguém da sua família, ou alguém próximo a você vai ter. É um dos cânceres que mais crescem a incidência, a taxa de aparecimento hoje em dia na população. E nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre esse câncer, como prevenir, quais medidas você deve tomar para evitar essa doença, e também quais são os sintomas desse câncer que acomete tanta gente, para que você consiga identificar e, caso venha a ter, tratar o mais precocemente possível, melhorando as chances de cura. Então, se você já ficou curioso para saber que câncer é esse, deixe seu like para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas e assim a gente consiga combater essa doença. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Começando o vídeo então, que câncer é esse? Que doença é essa que está deixando o sistema de saúde todo em alerta devido ao seu aumento da incidência, aumento do aparecimento e também cada vez pessoas mais jovens? O câncer que eu estou falando aqui é o câncer cólon retal, ou seja, câncer do intestino grosso, que é o câncer que se localiza na porção final do trato digestivo, conforme você está vendo na imagem, no intestino grosso ou no reto, que vem logo após o intestino grosso. Uma coisa interessante sobre o câncer cólon retal ou de intestino grosso e reto é que ele está em segundo lugar na taxa de incidência na população brasileira, perdendo para câncer de próstata no caso dos homens e para câncer de mama, que está em primeiro lugar no caso das mulheres. E uma informação importante sobre esse tumor é que sempre ele surge a partir de um pólipo. Todo câncer de cólon e reto vem a partir de um pólipo. E não quer dizer que se você, caso tenha um pólipo, alguém da sua família tenha um pólipo, isso é um câncer ou isso vai se tornar um câncer. Mas já é uma lesão que você deve ficar atento e acompanhar periodicamente para que ela não venha evoluir e criar características de malignidade. Assim a gente precisa ficar vigilante quanto a ele. Mas então, antes de falar como preveni-lo, vamos falar dos sintomas, para que você consiga identificar, para saber caso você tenha alguma suspeita, caso alguém da sua família tenha alguma suspeita, caso esteja aparecendo alguns sintomas estranhos, para que você consiga identificar mais precocemente possível. Então temos como principais sintomas do câncer coloretal o aparecimento de sangue nas fezes. Então caso você esteja passando por isso, você deve ficar mais atento um pouco. Temos também a cólica abdominal persistente. Então caso você tenha aquela cólica, aquela dor na região do abdômen, na região intestinal, que é a região mais baixa aqui da barriga, então você deve ficar atento caso essa cólica esteja durando 10, 20, 30 dias. Possivelmente tem alguma coisa ali que está gerando essa agressão. Outro sintoma é a alternância entre diarreia e constipação. Então, caso você esteja com o intestino solto, aí 1, 2 dias depois já ele prende, aí depois solta de novo depois de um tempo, nos outros dias. Então, você deve ficar atento também com esse sintoma, que é um sintoma bastante importante dessa doença. Temos ainda a perda de peso não intencional ou involuntária. Logo, se você estiver se alimentando como antigamente, fazendo a mesma quantidade de exercício físico antigamente, e agora você está perdendo peso sem explicação, sem ter uma lógica por trás disso, você deve ficar atento também a esse sintoma, pois esses sintomas vêm conforme vai evoluindo a doença. E por fim, como alguns dos sintomas menos específicos um pouco, nós temos o cansaço, a fraqueza, a anemia, isso devido à própria perda de sangue que você vai tendo todo dia, vai gerando esses sintomas, também pelas próprias características do câncer, pode gerar esses sinais. Uma pausa no vídeo aqui rapidão para pedir que você se inscreva no canal, para assim continuar recebendo conteúdos como este, que vai ajudar na saúde da sua família, na sua saúde, ter uma longevidade maior, uma melhor qualidade de vida e cada vez viver mais e melhor. E também já deixe seu like para que esse conteúdo chegue em mais pessoas e assim a gente ajuda a maior quantidade de indivíduos possíveis. Voltamos ao vídeo. Por fim, nós vamos falar de quais medidas se deve tomar e os fatores de risco que se deve evitar ao máximo para não ter essa doença durante sua vida. Começando pelos primeiros fatores de risco já comprovados para o câncer coloretal, nós temos o tabagismo e o etilismo. Então, caso você fume, caso você beba exageradamente bebidas alcoólicas, você deve ficar atento, tentar reduzir ao máximo isso ou eliminar da sua vida para evitar, assim, esse câncer. Além disso, o consumo de carnes processadas também foi bastante associado ao aumento da incidência desse tipo de câncer. Carne processadas, entre elas mortadela, presunto, salsicha, linguiça, o salame. Então todas essas carnes processadas que tem um monte de conservantes, que tem um monte de temperos, você deve ficar atento também, pois mostrou-se que essas carnes também têm uma certa influência sobre o aparecimento dessas lesões. Para evitar esse tipo de câncer também, a prática de exercício foi bastante indicada, pois foi visto uma associação do sedentarismo, da ausência de exercícios físicos diários, com o aparecimento, com o aumento da incidência desse câncer. E também você deve aumentar o consumo de fibras e água, para assim regularizar seu trânsito intestinal e assim deixar seu intestino mais equilibrado e fugir do aparecimento de pólipos, que no futuro pode ou não virar um câncer. Temos que nos atentar ainda a buscar ao máximo a eubiose, evitar a disbiose intestinal, que é o descontrole de bactérias boas e ruins do nosso intestino. E como fazemos isso? Além de aumentar o consumo de fibras e água, nós devemos evitar ao máximo o consumo de açúcar, de alimentos industrializados, embutidos,
de amendoim, que tem uma micotoxina que também auxilia nesse descontrole populacional do nosso intestino, e também de bebidas alcoólicas. Por fim, atenção, caso você tenha alguma doença inflamatória intestinal, como caso de doença de Crohn, alguma úlcera intestinal, você deve ficar mais vigilante, tendo em vista que a parcela da população que tem essas doenças tem uma facilidade, tem uma predisposição maior de desenvolver o câncer coloretal. E para encerrar, um ponto importantíssimo também é que caso alguém da sua família já teve o câncer coloretal, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um tio, a taxa de incidência também dessa doença aumenta. Assim, você também tendo que ter um olhar mais cuidadoso e mais próximo para evitar o máximo possível essa doença. Para encerrar o vídeo então, fica aqui minha recomendação que caso você tenha alguns sintomas parecidos com esse, caso você tenha alguma suspeita, procurar o quanto antes um médico, em especial um coloproctologista ou um gastro, para fazer a investigação desses sintomas e dessa lesão caso você tenha. E lembre-se, o câncer cada vez mais cedo descoberto, melhor as chances de cura. Enfim, encerro por aqui. Espero que essas informações sejam úteis para que você viva mais, para que você tenha uma melhor qualidade de vida e também cuida da saúde de quem você ama. Desde já, meu muito obrigado, fica com Deus e até mais.